Bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live incrível. Se prepare. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Joana. Você foi a primeira hoje, Joana. Parabéns. Bom dia, Cal. Bem-vindo diretamente de Tobias Barreto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vinda, Mari. Bem-vinda, Suzana Rosendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Sheila. Bem-vinda. Você acreditou. Bem-vinda, Helena. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vinda, Alice. Magno Vieira tá acordando cedo, hein, Magno? Como foi o primeiro dia do treino hoje? Volta aos treinos. Montes Claros, vamos ter STS com Ranimini. Vamos expandir. Montes Claros não tem ninguém fazendo nada no norte de Minas. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser um dia abençoadíssimo. Olha o hype drink que a Tatiane fez para mim, cara. Olha o padrão desse hype drink aqui. Rapaz, coisa de diretoria, não? Olha o nível. Combinando com a parede daqui, ó. Combinando com a parede. Rapaz, delicioso. Você já tomou seu hype drink hoje? Se não tomou, tá na hora de tomar seu hype drink agora. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Papel e caneta na mão. Se preparem. Vamos lá, a gente começa sempre com louvor, né? Eu tava pensando assim, que louvor que eu vou começar amanhã? Né? E aí eu tava falando assim, caraca, essa música do Kleber Lucas, eu tinha ouvido ela durante o dia, é muito linda essa música. Então eu falei assim, vamos começar o louvor com essa música, Te Agradeço, Deus. Galerinha, vamos lá, a gente começa a nossa live sempre com um versículo, lembrando que esse mês agora, esse mês a gente completa 5 anos de live. Galera, 5 anos é um curso superior já, tá na hora de alguém estar formando aqui, hein? Então vamos partir para cima, que 5 anos eu acho que está na hora da gente começar a mostrar mais resultados. Eu sei que já tiveram muitos gets aqui, né, que se qualificaram, novos milionários a partir das lives, mas está faltando um presidente, sabia? Um presidente aqui na live. Janderson, depois você aperta o sinalzinho demais aí para mim, beleza? Então vamos lá. Vai ser bem rápido esses primeiros minutinhos nossos aqui, mas eu quero dizer para você, é possível você crescer em meio à oposição. É possível você crescer em meio ao caos. É possível você crescer em meio às dificuldades. E o versículo bíblico está no livro hoje de Atos, Atos dos Apóstolos. É uma série de acontecimentos da trajetória dos apóstolos de Cristo, tá? Atos dos Apóstolos 12:1. Fala de quando Herodes perseguia Tiago e Pedro. Então, Atos do Apóstolo 12:1 diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Só isso, né? 12:1 é isso. Então, ou seja, imagina a cena. Eu gosto de imaginar. Tudo que eu faço, toda vez que eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena. Então eu imagino, né? Rei Herodes, não foi o primeiro Herodes, não, aquele Herodes que mandou matar todo mundo quando Jesus nasceu, não. Foi um segundo Herodes, tá? O Herodes II. O Herodes II, filho, viu que o cristianismo estava crescendo e ele mandou matar todo mundo, queria matar todo mundo, prender primeiro e matar quem era seguidor de Cristo, quem estava divulgando a palavra dele. E o que é que esse texto... Bom dia, Jana, daqui a pouco que a gente começa, tá bom?
E o que que esse texto diz para mim e para você nessa manhã de hoje? Eu não sei o que está vivendo, mas eu quero dizer para você que sabia que no meio do caos é possível você crescer, né? Esse texto de hoje, aqui que está em Atos 12:1, ele aborda às vezes um problema que às vezes a gente está ali, às vezes, sofrendo por algum problema, alguma dificuldade, está passando por um desafio, né? E isso abala as nossas atitudes, né? E você sabia que tem gente que quando passa por dificuldade muito grande até suicida? Empresários que se suicidam, empresários que às vezes abandonam a família, pessoas bem-sucedidas que vão viver na rua. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Mas é quando a gente está no fundo do poço, é hora que a gente precisa ter uma conexão maior com Deus, para a gente falar assim, não, eu vou levantar. Hoje eu estava comentando nos stories das 5 horas da manhã, falando exatamente disso. Nunca é tarde para a gente recomeçar. E hoje pode um dia que você vai decidir, não, se hoje chega, basta, eu vou recomeçar a partir de agora. O que eu quero dizer para você, às vezes você está vivendo um momento difícil, ou alguém em casa está com depressão. Depressão significa, na verdade, que qualquer pessoa... então quem está depressivo não tem ausência de Deus? Não! Tem nada a ver, não. Às vezes alguém que está precisando se cuidar mais. O ambiente é fundamental. Ficar ocioso é fundamental para causar depressão. Então, deixa eu dizer para você, procura ajuda, né? Se você conhece alguém, traz o cara para as lives aqui, ele já vai animar de manhã. O dia dele já vai ser um dia diferenciado só de estar aqui na live. Então, eu quero dizer para você que comece a criar essa conexão com Deus. Você não tem ideia do poder que Deus tem para transformar a vida, traz luz, traz cura, traz novos sonhos, né? Esse louvor de hoje, te agradeço, Deus, do Kleber Lucas, fala exatamente disso. Eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, para a gente já encerrando, que Deus, ele não só pode preencher, né? Às vezes essa tristeza que as pessoas têm no coração, mas ele é capaz de preencher com a presença, preencher com renovar as forças, abrir novos horizontes, dar nova visão para a gente. Então, eu te sugiro acordar de manhã, entregar o seu dia a Deus e falar assim, Senhor, cuida de mim, me oriente, me guie, deixa eu tomar boas escolhas, tomar decisões corretas. Uma coisa eu posso dizer para você, o seu dia vai ser muito mais produtivo. Hoje eu recebi uma mensagem do Magno Vieira falando que ele voltou a treinar. Estava ofegante. Deixa eu dizer para você, acordar cedo, criar conexão com Deus, ler alguma coisa, estudar alguma coisa, aprender algo novo e fazer atividade física e começar a trabalhar. Olha aqui, você já está ganhando 5-0 por fracasso, sabia? Acordou cedo, conexão com Deus, 2-0 para você, estudou 3-0 para você, treinou 4-0 para você e já começa aqui na atividade 5-0. Então, eu quero começar essa live falando uma frase do pastor Júnior Rostirola, que ele fala o seguinte, aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. É importante a gente entender isso, aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. O Magno Vieira me mandou uma frase hoje que está no livro Pensa em Riqueza, que diz o seguinte, a imaginação vale muito mais do que conhecimento. Galera, eu queria que você entendesse isso. A imaginação num momento difícil, onde nada está acontecendo do jeito que você queria, mas se você começa a imaginar aquele sonho seu, de chegar na equipe de presidente, de ter um bom casamento, de ter uma boas finanças, de ter um bom carro, uma boa casa, só de você estar imaginando um futuro próspero e abundante, você vai ter um dia muito mais produtivo. Você sai, quem sabe, da depressão, da tristeza, e você começa a ter uma vida diferente. Eu te prometo que você vai ter uma vida extraordinária se você estiver fazendo coisas certas todos os dias. Podem ser pequenas coisas, mas você precisa fazer pequenas coisas certas todos os dias. Hoje é a nossa live de número 1381. A maioria das lives ficam gravadas no YouTube. Eu tava procurando uma live, né? Que eu tô chamando uma pessoa ainda. Eu não sei se ele me deu a resposta ainda, porque o fuso horário dele é diferente. Ele mora lá na Europa e eu convidei essa pessoa para fazer a nossa live de 5 anos de live, né? A live 5 anos acontece no dia 30 de agosto, vai dar num sábado. Eu estou tentando fazer a live na sexta-feira. Aí eu estou convidando uma pessoa para ele ser o nosso convidado. E aí eu estava procurando uma live que eu queria mostrar de exemplo. Ele nunca fez live com a gente. Eu estava querendo mostrar para ele como que eram as lives, né? E aí eu fui procurar algumas lives, e aí eu achei uma live do Janderson. Uma live do Janderson, a data foi 31 de março de 2023.
na live de número 800. Hoje nós estamos já na live de 1.380, ou seja, há 500 lives atrás, o Janderson esteve aqui. Então se prepare, porque a live de hoje vai ser muito abençoada. E a gente começa sempre com uma frase do dia. O Janderson está voltando aqui na nossa live pela terceira vez, e a frase do dia diz o seguinte, já que é liderança, que nós estamos falando de liderança, diz o seguinte: escutar é uma das maiores forças de um líder. Fica com essa frase aí, pensa nela ao longo do dia, na hora que você estiver exercendo a sua liderança, beleza? Então vamos lá. Janderson, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora, galera, lá no norte do Brasil, são 6 horas da manhã. Mas eu sei que tem a galera aqui das 6 da manhã do Mato Grosso, eu sei que tem a galera das 5 do Acre, então se prepare, porque hoje vai ser um dia muito abençoado. Janderson, para as pessoas se identificarem com você um pouquinho, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fala pra gente quando a Herbalife apareceu na sua vida, maiores insatisfações. Olha o meu Hype Drink, meu irmão. Aí, eu tô no. Olha só, tá verdão aí. Show. Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente Wellington. Bom dia a todo mundo. Muito legal estar aqui, terceira vez, né? A primeira foi no meio da pandemia, lá atrás ainda. E sobrevivemos a tudo aquilo, né? Graças a Deus, primeiramente. Sobrevivemos fisicamente, mentalmente saudável, que é muito importante, fisicamente, né? E no nosso negócio também, bem. Quando eu conheci esse negócio, na época eu trabalhava como professor, deu um rouco aqui, uma rouquidão de ontem para hoje. Eu trabalhava como professor, eu dava aula de história, de filosofia, de sociologia, trabalhava bastante, né? Trabalhava de 7 da manhã ao meio-dia, de 1 às 5 da tarde, e à noite eu ia para a universidade. Eu tinha 25 anos nessa época, isso aí já tem 20 anos atrás. Eu acabei de receber, alguns meses atrás, o meu PIN de 20 anos de Herbalife, né? Um PIN muito legal, né? Muito bacana, porque demonstra que são você ser. Hoje é muito engraçado, né? Eu vejo assim as pessoas falando de resistência, de persistência e os motivacional da vida, mas é legal você ver a persistência dos outros, né? Difícil é quando você entende que você passou por um processo de persistência, né? Verdade. Isso é interessante isso, né? Você quando, como é que eu sou persistente? Então, 20 anos atrás, e na época eu estava insatisfeito com o meu estilo de vida, minha alimentação muito mal de saúde, principalmente. Eu estava com 25 anos com glicemia alta, colesterol alto, triglicerídeo alto, pressão arterial alterada. Emocionalmente não estava legal porque eu tinha muitas dívidas, estava passando por uma crise no meu primeiro casamento na época, já proveniente dessas dívidas. E foi nesse momento que eu conheci a Herbalife. Eu estava procurando uma oportunidade de negócio na época, de uma renda extra. Eu não entrei na Herbalife por causa dos produtos, não foi os produtos que me trouxe para o negócio. O que eu buscava era alguma coisa que eu pudesse vender, fazer alguma renda extra para complementar o meu salário de professor. Na época, a gente estava passando por uma desvalorização da moeda parecida com o que a gente está agora. Você lembra muito bem disso, dessa transição ali, né? 2003, 2004, Verdade. né? Se a gente estava nessa, o real valia um ponto alguma coisinha, daqui a pouco estava valendo três, então os preços estavam muito caros e eu estava precisando ganhar uma renda extra na época. E aí foi quando eu conheci o negócio, fui participar de um STS e tudo aquilo me chamou a atenção, tá? Eu vi a possibilidade de eu montar um negócio para mim, onde eu não pudesse ter altos investimentos, pudesse começar trabalhando a partir de casa e eu começasse a fazer algumas vendas e ganhar alguma grana extra. Ganhar, na época, se eu ganhasse aí R$ 350, seria, pô, metade do meu salário. Eu ganhava 3 salários mínimos, em dinheiro de hoje seria 4.500. Então, se eu ganhasse aí uns 2.000, R$ 2.500 em dinheiro de hoje, já ia me ajudar. Então, quando eu entrei na Herbalife, estava em busca dessa grana extra. A princípio, foi isso daí. Ô, Janderson, quando você compara, né? Eu lembro, galera, que eu no seguinte, eu não lembro quando eu conheci o Janderson, mas a primeira vez que eu lembro dele, a imagem que eu tenho dele, que ele mostrava, cara, uma foto de uma, eu não sei se era uma BMW, uma Mercedes branca, que carro que era, hein? Teve uma época que Cara, teve uma época que você teve um carro desses?
Já teve carros aí bem legais, já teve Mas muitos eu só sei casos. que eu lembro que a cena era essa, ele na frente de uma. Eu não sei se era uma BMW, uma Mercedes, mas era um carro branco diferente, tá? Não era um carro branco normal, não. E eu falei assim: caraca, bicho, de onde que esse cara é? Aí eu fiquei começando a descobrir de onde. Aí depois a gente começa a encontrar nos eventos. E aí vem a pergunta: se você pudesse escolher a maior conquista que a Herbalife trouxe para você, qual foi? Eu tenho uma frase do Jim Rohn que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando você trabalha, se você quer sobreviver, arrume um emprego e vá ser feliz, né? Você vai ter a segurança, mas você não vai ter a liberdade. Mas se você trabalhar pela liberdade, além da liberdade, você pode ter a segurança. E para mim, a maior conquista do negócio foi uma palavra chamada liberdade, né? Já são 20 anos que, assim, eu gosto muito, eu estou agora num novo ambiente, né? Eu acabei de montar um novo espaço para mim, que eu queria dar um upgrade no meu negócio, tal. Então a gente montou um espaço novo com a parte aqui. Inclusive, eu estou na parte do escritório do EVS Eu também estou aqui no e meu espaço no escritório. estou já aqui, por isso que eu não fiz de casa, já vim aqui. É, e aí, quando eu gosto muito da liberdade, eu gosto muito assim, eu costumo dizer que eu posso não ganhar, às vezes, o que alguns amigos meus de negócio tradicional ganham, mas a liberdade que eu tenho, muitos amigos não têm, porque Verdade. eu vejo a complicação da galera com problema de funcionário. Toda semana, o papo aqui com os amigos meus no espaço é o quê? É problema trabalhista toda semana, é confusão com gerente, é confusão com funcionário, é confusão com Receita Federal, com imposto. Então, a gente tem um negócio onde a gente tem essa liberdade de tempo, essa liberdade geográfica, é uma coisa muito legal, né? Para mim, a maior conquista é a liberdade. Quando a gente está afim, hoje eu quero pegar as crianças na escola, por exemplo, eu não trabalho no meu espaço sábado à tarde, sexta-feira à noite. E o pessoal pergunta por quê. Eu falei, não, o dia que eu pego as crianças, vou para o tênis clube, vou lá brincar de beach tênis com eles, ou eu vou fazer uma outra atividade com eles, eu vou correr com eles. Então, a gente poder ter a liberdade de escolher o nosso tempo de trabalho, o nosso horário. Tem períodos que a gente está mais dedicado, que a gente trabalha 24 horas por dia, Verdade. né? Tem períodos que a gente dá uma relaxada, né? Então, para mim, a liberdade, para mim, foi a maior conquista. Por quê? Porque como eu não tive pai, eu fui criado sem pai e eu tenho três crianças, a liberdade de poder acompanhar as crianças ali no dia a dia, isso é muito legal. Muito Show. legal. Então, para mim, liberdade é tudo. Galera, 7 horas e 16 minutos, 100 pessoas na live. Agora lá no norte do Brasil, em Rondônia, agora são 6 e 6 da 16. manhã, 6 e 16. Então hoje a gente tem aqui membro da equipe de Milionário da Herbalife, voltando aqui na live pela terceira vez, Anderson Braga. Então já mete o dedo no aviãozinho aí. Agora, galera, manda para no mínimo 16 pessoas, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui hoje. Nós vamos falar sobre desenvolver a organização. Mas, Anderson, antes, eu queria te perguntar o seguinte: para você desenvolver uma organização, primeiro você tem que recrutar alguém. Não dá para desenvolver uma equipe se não recruta. Fala para mim aí dois casos, escolhe qualquer um que você quiser, dois supervisores ou dois distribuidores que você tem de primeira linha. Como que foi a geração do contato? Pode ser coisa mais antiga, coisa mais recente, mas que qualquer pessoa, se fizer a mesma coisa, vai ter resultado. Olha, eu costumo dizer que a primeira pessoa que a gente tem que recrutar para criar uma organização é a partir da gente, né? E isso daí é fato, porque não tem como você criar um negócio sem primeiro você começar a desenhar ele mentalmente, que é o que você falou do poder da imaginação agora de manhã, né? Então, antes da gente pensar em recrutar, a gente tem que começar a entender quais são os benefícios disso. Eu mesmo já tive alguns hiatos no meu negócio de tempo que eu fiquei, por questões pessoais, sem dedicar muito tempo ao recrutamento. Já teve épocas de recrutar 50, 60 pessoas no mês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que recrutamento ele é a parte mais poderosa do nosso negócio, que é o que vai dar liberdade, né? Se a gente não recrutar hoje, a gente não tem como colher amanhã, né? Então, o nosso negócio, eu costumo dizer que é como se fosse uma vaca, né? Que tem quatro tetas: a venda,
O atacado, o royalty e o bônus. É uma vaca que te dá 4 tetas e você pode tirar leite. Você pode tirar leite só da venda, só do EVS e da venda no atacado. Mas se você botar uma ordenha mecânica, a vaca vai te dar o leite todo. E o leite todo vem do royalty e do bônus, né? Inclusive, eu estava ontem à noite conversando com um casal de equipe Getz do nosso time que mudou de cidade. A gente bateu um papo, falou, não, sai daqui, vai para ali, vamos ver o que vai acontecer. E muito interessante que eles reabriram a qualificação para pegar o bônus deles, né? E aí a gente conversando, falar assim, ó, a gente precisa agora ampliar a base sua de supervisor. Conversando com outro casal que fez 700 royalties mês passado, quase qualificar a Get aí. Falei, ó, você precisa ter mais supervisor. E para isso a gente tem que recrutar, né? O que é recrutar? Recrutar, eu vejo o seguinte, recrutar é trazer a pessoa para a Herbalife e passar a visão que você tem da Herbalife. Isso é recrutamento. E uma coisa que eu sempre gostei de recrutar é, primeiro, a base de fazer contato direto, um a um. Essa base, para mim, ela nunca vai mudar, porque a maior parte das pessoas do meu time, eu recrutei as pessoas diretamente, né? Eu conversando com elas, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que você vai? Criar um relacionamento e a partir desse relacionamento apresentar o plano de ganhos da Herbalife para a pessoa, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho hoje, tem uma organização que elas vieram através de anúncio, né? De jornal. Tem gente que veio de anúncio de jornal. Hoje em dia nem existe jornal mais e tem a pessoa no time que veio Mas de anúncio de jornal. hoje pode ser um cardzinho no status ou do Instagram ou do WhatsApp, não é verdade? Pode, exatamente, pode. Ó, esses dias atrás aqui, por exemplo, olha só que coisa interessantíssima. Uma pessoa esses dias atrás entrou aqui no meu espaço e veio assim, olha, eu quero me cadastrar na Herbalife. Como assim? Não, eu vi lá que aqui é um espaço de vida saudável, muitos anos atrás eu já fui da Herbalife, eu quero voltar para a Herbalife. Eu descobri que essa menina tinha sido da minha organização há 15 anos atrás. Ela era a minha 18ª linha, mais ou menos, e todo mundo dessa linha aí praticamente parou, e ela chegou e quis cadastrar. Falou, oh, bem-vindo de volta aqui, lembra de mim? Não. Pois é, eu lembro de você e tal, tal. Começamos a conversar. Então, e ela veio como? Através de uma postagem que a gente fez na internet, na página do Espaço. Sim. Hoje as ferramentas que a gente tem, então elas são muito, a gente consegue alavancar muito mais do que quando a gente começou. Eu lembro que eu saí de Rio Branco uma vez e fui até Vilhena, que dá aproximadamente 1.500 quilômetros, para fazer uma apresentação de negócio para uma pessoa. Que Cara, hoje dá para fazer aqui. olha que loucura isso, né? A pessoa pegou o panfleto meu indo para uma extravagância de ônibus. Eu deixei um panfleto na cidade onde parava o ônibus ali, né? No banheiro, aqueles negócios todos. A pessoa me ligou, fui de Porto Velho até Vilhena, 3.000 quilômetros para apresentar a Herbalife para uma pessoa. E esses dias atrás, quando a Herbalife lançou, né, o programa aí do Eric Warren, o Flex 45, que eu tô dali, isso está dando uma coisa muito legal, é assim, contactando gente, né? Eu falei, cara, deixa eu ver aqui, meu Facebook tem 5.000 pessoas, no Instagram tem 10.000, não é possível que 20, 30 aí não queiram entrar na Herbalife. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. E a gente que é mais antigo, assim, do marketing multinível mais raiz, às vezes, eu fiquei meio perdido com esse negócio de internet. Agora que eu estou começando né, a me ligar nisso tudo. E aí eu comecei a fazer uma coisa muito simples, que é o quê? Pegar e mandar feliz aniversário para as pessoas do Facebook. Porque todo dia o Facebook tem lá aniversariante do dia. E aí eu comecei a mandar, oi, tudo bem? Feliz aniversário, parabéns. Como você está? A pessoa responde, fala, olha, tudo bem, vamos bater um papo. Você não vai gritar, eu cadastrei 4 pessoas recentes que vieram dessa brincadeira. Chamar a pessoa na conversa de vídeo, bater um papo e já tem o supervisor que veio desse bate-papo. Já Cara, fica de tarefa da live hoje mandar parabéns para os outros no Facebook. porque o que eu comecei a entender, principalmente agora, a gente lá no Chile, né, no treinamento do Eric Worre lá, do Stefan, é uma coisa que a gente tem que começar a entender, que hoje a gente, através dessas redes, dessas mídias sociais, eu até comprei, ó, fone de ouvido e tudo, para quê?
para no período que o espaço estiver de boa aqui, não tiver o que fazer, calma aí. Eu não preciso mais agora também ficar na loucura que era. Eu posso simplesmente gerenciar 5, 6, 7, 8 contatos diários, fazer chamadas de vídeos e eu vou fazer cliente, eu vou fazer distribuidores. Então, isso hoje tem essa facilidade muito grande, né? Hoje, para a gente manda um vídeo do YouTube para uma pessoa, a gente coloca a pessoa numa live, a gente coloca a pessoa no HUM online. Então, hoje a gente tem muito mais mecanismos para recrutar do que aquilo que a gente tinha no passado, e desenvolver organização no passado. Então, Show. assim, agora eu vejo uma coisa também, o que eu falo para todo mundo, cara, você não está dando conta de trabalhar online? Não tem problema não, pega uns panfletinhos, eu continuo soltando panfleto, cara. Eu Eu tenho também. meu panfleto, eu também tenho meu panfleto de produto, eu tenho meu panfleto de negócio, mas o que que é importante? É a gente, e isso ficou muito claro agora lá na extravagância do Chile, né, na mentoria do Stefan, né, quem qualificou lá o Premier League e tal, do Mastermind, ficou uma coisa muito clara. Se a gente quer crescer no negócio, nós vamos precisar de mais pessoas. É assim que os grandes negócios crescem, né? A Starbucks abre um monte de franquias, a Ford, a GM, um monte de revendedora de carro. Então, se eu quero que o meu negócio cresça, eu vou ter que aumentar os pontos de venda. E o que, que Show. são pontos de venda? São mais distribuidores, né? Ô Jansen, quando você gera um contato com alguém, que tipo de apresentação que você faz para a pessoa? Aquela quer ouvir, né? Eu gosto muito disso, que isso eu aprendi com o tempo. Porque quando diz que quando dois querem é fazer amor, quando só um quer é estupro, né? Então a gente tem que aprender a fazer amor com as pessoas. Então, basicamente, hoje eu já consigo filtrar. Eu começo muito pelos produtos, né? A mais nova supervisora nossa que a gente tem no time é uma empresária bem grande aqui da região. E a gente fez contato, ela tomando Hype Drink, e a gente jogando beach tennis junto, ela começou a se apaixonar pelos produtos, cadastrou para comprar o produto mais barato, e aí ela acabou qualificando supervisora, né? Agora é só 2K, para comprar com 50% de desconto e fazer algumas vendas para os amigos para tirar o consumo dela. Então, isso ela já deixou claro para mim, ó, não vou fazer o negócio, não vou participar de reunião, mas eu quero comprar os produtos com 50% para o meu consumo e pagar, custear o meu consumo com as vendas Show. dos produtos. E ela tem vendido já aí 200, 300 pontos por mês. Então, cada nível de pessoa, a gente tem que levar o negócio para a pessoa de acordo com o que ela quer, né? Tem uma senhora, por exemplo, um caso, esse é o caso mais legal de todos, velho. Eu alugava a sala dela para o EVS, para o meu time, e a menina que montou o EVS fechou e ela gostou do espaço, pegou o espaço e montou na casa dela. Cara, você não vai acreditar, tem 10 anos que ela está no negócio, ela não quer saber de reunião, mas olha só que interessante. O ponto de venda dela, o EVS, faz 1.500 pontos em média nos últimos 10 anos. Uau! Tem, tem 6 meses, ela qualificou agora a equipe mundial. Por quê? Porque entrou algumas pessoas abaixo dela, a gente está desenvolvendo algumas pessoas ali, começamos a trabalhar algumas pessoas. Nessa entrada dessas pessoas, o volume dela aumentou. Ela qualificou a equipe mundial com 4 meses de 3.500. Mês passado fez 5.300 pontos de volume pessoal. Que Quer dizer, um isso? ponto. É doideira, né? Então, só que são 10 anos cuidando dela do jeito que ela quer. Ela falou: Ó, não quero ir para reunião, eu gosto de ter meu espaço. E aí o espaço dela agora está bombando lá, está entrando gente abaixo dela que ela nem sabe como é que é. Ela recebeu um cheque esses dias atrás de 3 mil e poucos reais pelas pessoas que foram entrando, né? E o importante, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é o que as pessoas querem, né? Então tem gente que temos lá os 3 grupos, né? O consumidor, o produtor de renda extra e o construtor de organização. Então eu comecei a identificar as pessoas e cuidar delas igual elas querem. Agora, se você quer crescer, agora aqui é o caminho. Então, ó, você vai ter que fazer reunião, fazer festa shake, vai ter que recrutar, vai ter que fazer o negócio todo. O que que você quer com o negócio, né? Eu acho que isso, e eu acho que hoje o negócio ele é muito mais legal por isso, que a gente dá para as pessoas aquilo que elas querem, né? Se você quiser, igual agora, né? Qualificamos a Premier League ano passado, tem falta 3 distribuidores para qualificar esse ano. E por quê? Porque eu quero dar um upgrade no negócio. Então, para isso, eu vou ter que recrutar mais. Não tem segredo. Eu vou ter que falar com mais gente, vou ter que apresentar o negócio para mais gente, um network novo para conseguir aí as 20, 30 primeiras linhas novas aí para dar um upgrade.
Galera, é às 7 horas e 28 minutos, 120 pessoas na live. Vamos bater 150, bom? Vamos pegar o aviãozinho aí, todo mundo manda para 10 pessoas, que hoje nós temos membros da equipe de milionários da Herbalife diretamente de... Está em Porto Velho? Porto Velho, estou em Porto Velho, eu moro em Porto Diretamente Velho. de Porto Velho, Janderson Braga. Então, deixa eu dizer para você, a gente vai falar muito hoje de desenvolver a organização. Eu sei que o Janderson faz um trabalho fora da cidade dele. Anderson, só para a gente finalizar essa parte de recrutamento aqui, depois que você cadastra alguém, o que você faz para que o cara faça o seu primeiro pedido ali dele? Isso é uma coisa muito legal, porque inclusive ontem à noite eu estava em casa fazendo uma chamada com um rapaz que foi meu aluno. Olha que interessante, ele foi meu aluno anos atrás lá em Rio Branco. E como eu estou fazendo STS em Rio Branco, eu desço para lá todos os meses, com STS, eu lembro do trabalho do Facebook, eu mandei, ó, tô indo, ó, feliz aniversário e tal, tô indo para Rio Branco dia tal, queria te dar um abraço. Vai lá, horário tal, local tal, vou estar lá. E era o STS, ele foi para o STS, entrou, cadastrou. Beleza, a pessoa cadastrou, qual que é o primeiro passo da pessoa? Ela virar um expert em produto, que é o quê? Primeira coisa, ela tomar o produto, né? Então, a primeira coisa é a gente montar com a pessoa o programa para ela começar o resultado de produto dela, porque se ela não montar a história de produto dela, ela não tem nada de argumentação zero para vender os produtos, né? Então, a primeira coisa é montar o pedido da pessoa para usar o produto. Usou o produto, vai dar ali 100, 120, 80 pontos, dependendo da condição da pessoa. E aí eu vou para a pessoa e falo, olha, o objetivo é esse aqui. Se você quer ganhar dinheiro, tem que ser supervisor, não tem jeito. O primeiro passo é chegar a supervisor. Para chegar a supervisor, hoje tem essa facilidade que é 2.000 pontos, Verdade. né? Então a gente pode fazer isso em 3 meses. E esses 2.000 pontos podem ser as suas compras pessoais, mais as pessoas que você recrutar. Então, as suas compras pessoais você vai precisar para começar para produtos para o seu consumo e para o seu estoque de negócio. Você tem aí 12.000 reais disponível no seu cartão? Você tem 12 mil disponível aí no Pix? Não, não tem. Então você tem 6 para começar com 1.000 pontos, tem 42%. Ó, 6, vamos lá. Então a gente vai e começa com 6. Ó, não tem 6, então tem lá. Você tem 3.200 mais ou menos? Tem, então vamos começar com isso daqui. E uma coisa que eu já ficou muito claro para mim, o mais importante não é como a pessoa começa, é como ela termina a história. Porque às vezes é melhor a gente começar uma história bem construída, com foco, porque eu costumo dizer uma coisa que eu falo para todo mundo, Elton, o nosso negócio, a gente não está buscando investidor. Porque do que adianta ter um cara que entra, compra 4.000 pontos, 14.000 pontos, né? E monta uma estrutura toda se o cara não quer usar o produto, se o cara não entendeu a filosofia de negócio nosso. Nosso negócio é um negócio diferente. Ele não se faz com dinheiro, é com atitude, Verdade. né? A gente não se faz, a gente se faz com atitude. Então eu demorei 6 meses para conseguir me qualificar supervisor, porque eu não tinha grana. Me qualifiquei, o primeiro milionário do Acre fui eu, né? Então não tem essa de como vai começar. O importante é a atitude de começar. Meu primeiro pedido foi um shake, um chá e um produto que nem existe mais, no Fibras e Ervas. Foi tudo que eu comecei, né? Herbalife é o que eu podia começar na época. Você é da Então, época você é da época dos programas A, B, C, né? ABC, uma época muito Aqui, simples. Janderson, vamos lá, eu quero falar de desenvolvimento de organização, mas rapidamente, me dá 2 ou 3 dicas para ter um EVS de sucesso. Olha, eu nunca achei que esse dia ia chegar, né? De eu dar um treinamento de dica para TVS de E sucesso, eu né? já fui no seu espaço. Você já foi no meu espaço, né? Você viu que era bonitinho, né? Você tem que ver, como diz o Dilon, olha, você tem que ver como é que estamos agora, né? Que não ver se vai dar aqui. Peraí. Pode virar, vira a câmera e faz um tour aí, mostra pra gente. Não virou, não. Ó, virou, não? Virou? Pra mim ainda, tá abrindo aqui ainda, pra mim não apareceu, tá aparecendo só a fotozinha sua, mas ainda não Ah, abriu. tá. Ah, tá. Não abriu, não? Não, mas era pra ter aberto. Pra você tá normal, né? Pra mim tá normal aqui, né? Não, Vamos não, lá, pra mim vamos não. voltar. Pra mim tá Pronto. embaçadinho aqui. Ah, beleza. Depois eu te mostro aí. Tá bom. Pronto, tá me vendo já aí? Ainda não, mas vai vir, em nome de Jesus. Aqui.
Não, ficou agarrado aí numa imagem. Pra mim tá parecendo uma imagem sua pequenininha. Eu não sei pros outros aí. Galerinha, escreve Talvez aí pra mim seja. como é que vocês estão vendo o Janderson. Não, não, tá. Ficou, Janderson, ficou uma imagem sua, cara. Bem pequenininha, como se estivesse lendo, tá? Eu não sei se você quer tipo, sair e voltar de novo. Pode ser, eu posso fechar e Tá. voltar às Então vezes. fecha e volta de novo aí e aperta esse finalzinho demais que eu te acho fácil. Beleza? Beleza. Galerinha, vamos lá agora. Eu já estive no espaço do Janderson, lá em Porto Velho. Eu lembro que eu fiquei num hotel, eu ia correndo até o Rio Madeira. Deixa eu adicionar o Janderson aqui, peraí. Deixa eu adicionar ele aqui. Já mandei o convite de novo, Janderson. Beleza, voltou bem. Mas eu não sei o que aconteceu aí, mas é coisa do Instagram. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca ia dar dica de espaço, por quê, rapaz? Não, porque a princípio eu lembro direitinho uma vez que a gente conversou muitos anos atrás lá em Boa Vista, né? Na época eu não tinha espaço, né? O meu primeiro espaço eu já montei, eu já era milionário quando eu montei o meu primeiro espaço. E de 2018 para cá, aí a gente montou um espaço mais profissional mesmo, com a vibe de acesso, de tudo, né? E aí chegamos ali nos 25, chegamos numa fase 50. Então, eu como tem espaço de 2018 para cá, então a gente pode dizer que a gente já tem um espaço de sucesso. Primeiro porque a gente já saiu da estatística do Sebrae, né? Sim. Que a estatística do Sebrae fala que 70% das empresas fecham nos seus primeiros 5 anos. Então a gente já venceu essa barreira dos 5 anos. E ainda Mas, evoluiu. e ainda evoluiu, melhorou, né? Demos um upgrade. E uma coisa que eu vejo muito legal, assim, do espaço, que eu gosto muito, que eu falo para todo mundo, você não tem que olhar somente a quantidade de acesso que você faz. Você tem que olhar o espaço como a base de operação toda do negócio, né? E se naquele dia eu atendi ali X de acesso, mas ao mesmo tempo eu vendi produtos fechados a partir do meu espaço, a minha loja Herbalife ela tem que estar fluindo, no mínimo, eu penso assim, Wellington, no mínimo 2.500 pontos, né? Sim. Então, pra você ter noção, desde 2018 para cá, a base minha de operações é o EVS. Eu nunca fiz nenhum mês menos de 3.500 pontos de volume a partir do meu espaço. Nunca. De Muito show. 2018 para cá, né? Então, em maio nós fizemos 8.000 pontos de volume. E, a média tem sido uma média de 4.000 pontos. Mas qual que é a dica? É olhar o espaço como parte da construção da casinha Elite, né? Igual quem estava lá no Chile viu a construção da casa Elite lá com Michael Cole, né? Então, o objetivo nosso como espaço de vida saudável é entender que antes de a gente ser um operador de um EVS, nós somos distribuidores para crescer no plano de marketing. E para crescer no plano de marketing, nós temos que ser supervisor ativo permanente, a vida toda para toda a vida. No mínimo 2.500 pontos. Então, eu tenho que pegar o meu espaço e preencher as lacunas dele com acesso, com extras, com venda de produto fechado, com cadastro de cliente prêmio, para que, para que a produtividade minha seja no mínimo 2.500 pontos. Porque se eu tenho um espaço hoje que ele movimenta 2.500 pontos, eu vou estar vendendo aí aproximadamente, eu vou estar comprando aí 12 a 13 mil reais de produto, vou estar vendendo por mais ou menos uns 20 mil, tiro as despesas e vou estar ganhando mais ou menos uns 5 mil reais, Sim. né? Então, a gente tem que analisar o espaço como ele é, um negócio. Então, como é que hoje eu gosto muito, eu acho legal, porque quando eu comecei a conviver com o espaço mais com a galera que tem negócios, né, tem pizzaria, tem sushi, tem aquilo outro, a gente começa a medir que o nosso negócio ele é um negócio. Então, a gente Sim. tem que medir essas métricas de faturamento como negócio. Então, quanto que seu espaço está vendendo? É você pegar o faturamento diário e colocar lá. Ó, hoje meu espaço vendeu 3 mil, uma ótima média. 2 mil, excelente. 1.000, tá top. Que você vai estar vendendo 25 mil, sobrou ali, tirou 8 mil, 9 mil de lucro líquido. Já é um negócio legal. É mais do que muita pequena loja, muita pequena franquia aí. Tá? Verdade. Então, a dica de sucesso que eu dou do EVS
é olhar o espaço como uma loja. Qual o comprometimento que você teria se tivesse montado uma franquia do McDonald's, da Burger King e uma pizzaria? É porque o nosso negócio ele é tão simples que a gente é tão fácil assim. Verdade. Você que teve várias empresas, você sabe disso, né? Quando a gente olha a mecânica do EVS é tão simples que a gente às vezes esquece que é um negócio que a gente tem que viver no negócio. Então o negócio ele tem que se pagar e ele tem que pagar o dono. Então a Show. primeira dica é essa. Por que que eu nunca fechei meu espaço desde 2018 para cá, né? Quando eu estou sem funcionário, eu venho para o espaço, eu bato shake agora mesmo, eu estou nessa transição para um novo ponto, eu venho para cá, mas qual que é o foco? É todo dia produzir no mínimo R$ 500. Por que R$ 500? Porque são 100 pontos todo dia. Se você faz 100 pontos todo dia, você no final do mês é um supervisor ativo, você ganhou 5, 6 mil, né? E aí, se você quer aumentar o seu negócio, tem que aumentar os números. Aí é o samba do crioulo doido. Não tem o que ver, tem que convidar a gente mesmo, e um a um, e internet, e patrocinar e fazer a porrada toda, porque senão não vai vir gente. Nunca chega Verdade. gente no meu espaço, olha que legal, Deus me enviou um anjo e disse que aqui é um EVS. Não, todos os clientes que eu tive até hoje foi por algum resultado de alguma ação. Então Sim. não vai botar cliente no teu espaço sem ação. Ontem eu Show. estava conversando com os guests nossos que abriram um espaço em Manaus, e aí eu perguntei, e aí, como é que foi hoje? Ela feliz da vida, ó, terceiro dia aqui em Manaus, 16 acessos. Falei, show de bola. Por quê? Porque tá inclusive estão na live, ó, a Diana e o Carlos aí. Eles Então mudaram aí para Manaus? mudaram, saíram de Rio Branco e foram para Manaus. Agora eles vão assistir a live mais cedo, né? Em vez das 5 da É, manhã, às 6. às 6, né? Já melhorou. Então, olha só. E aí, por quê? Porque eles foram para a rua mesmo e convidar a gente. Não conhece ninguém, vai convidar a gente. O que que significa? Que onde a gente estiver, se a gente for convidar a gente, vai acontecer coisa. Galera, o que é importante a gente entender do que o Janos falou até agora aqui? Se você tem um espaço e se não está entrando dinheiro de acessos, se não, e quando eu falo acesso, eu estou incluindo delivery, tá? Tudo que delivery, não, desculpa, extras ali dentro do espaço. Se não está tendo delivery, não estou falando de delivery para ficar fazendo delivery tudo, não, mas para alguém que não pode vir no espaço, ou para alguém que mora longe, ou alguém que hoje não conheceu, tem que dar um jeito de entregar ali. Se vai ser você, ou alguma empresa, ou alguém, não sei. Outra coisa, vender produto fechado. Não pode passar um dia sem vender produto fechado. Né? Lembra das tetas que ele disse? O espaço também tem 4 tetas. Tem acessos com extra, tem delivery, tem venda de produto fechado e tem recrutamento dentro do espaço. Se o seu espaço não está fazendo essas 4 coisas, você está deixando dinheiro na rua. Então, ou Tá seja, deixando não está dinheiro na na hora rua. da gente fazer isso, entendeu? E então, vamos começar a falar de desenvolvimento de organização e agora você tem a organização mais falhada ainda. Eu sabia que você tinha negócio no Acre, agora negócio lá no Amazonas. Fala para mim uma coisa, como é que você faz e que dica que você dá para dar suporte, que atividade que você faz quando você desenvolve uma organização à distância? Hoje, olha só que interessante. Eu comecei o meu negócio no Acre, cheguei a Get sem ter nem 3, 4 supervisores no Acre. Meu negócio cresceu fora. Aí eu vim para Rondônia. Aí meu negócio em Rondônia explodiu, cheguei a Get aqui em Rondônia. Depois voltei para o Acre, começamos a construir um negócio no Acre, cheguei em Get 2.500 ROD. Depois a coisa não aconteceu para qualificar milionário. Aí a gente expandiu, tinha linha lá em Boa Vista, até onde a gente se encontrou, Tocantins, São Paulo. E aí a coisa foi crescendo, né? Porque onde eu sempre fui, eu sempre tentei recrutar. E eu acho que às vezes o negócio cresce mais quando a gente está longe do que quando a gente está perto, porque as pessoas acabam, parece que escutando mais a gente, né? Então, hoje, uma coisa que eu faço é assim, eu gosto muito de fazer chamadas de vídeo e sessões ali de objetivos e mentoria com o pessoal. Então, hoje eu tenho a primeira linha em Goiás, primeira linha em Tocantins, primeira linha no Acre, primeira linha em Rondônia, primeiras linhas lá em Manaus, fora os meninos que estão lá em Manaus, eu tenho outras linhas que eu estou desenvolvendo para chegar a supervisor lá, né? E o grande lance que eu vejo assim, é criar essa conexão. É tanto que a gente conseguiu fazer três linhas de tabuladores em 3 estados diferentes de primeira linha. Isso é Show. muito legal. Porque às vezes numa região a coisa começa a não tá indo bem, mas a outra tá.
Agora, por exemplo, um lugar meu que não era o lugar meu mais forte, que era o Acre, hoje está um lugar mais forte. O lugar mais forte que era meu, hoje tá meia bomba. Então, é muito legal. Eu vi um treinamento de um chairman chamado Amitabh Kona, muitos anos atrás, e ele falava que quanto mais negócio você tiver em cidades diferentes, em estados diferentes e até países diferentes, é um negócio mais saudável para a gente, né? Então, é, a Shirley está perguntando como é que faz para recrutar pessoas em outros lugares? A dica do Facebook. Começa a buscar, adicionar pessoas nos lugares que você quer ter gente. Então, assim, eu gosto muito, Hélio, de fazer chamadas de vídeo. É igual eu tô te falando, eu estou tentando me profissionalizar. Tanto que eu investi num fone legal, num telefone legal para fazer chamadas de vídeo, para esse ambiente que eu criei aqui dentro do meu EVS é justamente para fazer esse tipo de coisa, para no horário que não tem cliente no espaço, eu ser mais produtivo e Sim, trabalhar na expansão do negócio. Tá? Então, chamadas de vídeo sobre estabelecimento de metas, de próximo passo, motivacional, treinar as pessoas. Então, hoje em dia, a internet ela está aí para facilitar a vida da gente. Essa é que é a realidade. Agora, a minha tara, eu estou tarado nisso, não tem outra explicação, é tarado mesmo, estou com tesão nisso, é como aumentar o cheque em dólar, tá. E aí, o que você está fazendo? né? Cara, tô tentando buscar cliente prêmio, tô feliz. Cara, tu não tem noção, tô feliz, já recebi US$ 36, né? Mês passado recebi uns 40 e pouquinho, no mês anterior uns 80 e poucos dólares. Bicho, uns 6, 8 meses atrás eu recebi um cheque de US$ 170. Cara, quando caiu na conta, é a grana de um supervisor ativo. Sim, Então, 800 conto é uma grana do supervisor ativo e veio de 3 clientes premium fora do Brasil. Então, qual que é o meu foco hoje? É tentar achar gente pela internet que mora fora do Brasil para usar os produtos, por mais que seja como cliente premium. Por quê? Porque a nossa moeda não está valendo nada. ah, Então, se a gente tiver hoje, na conjuntura hoje do nosso país, isso eu falo pela experiência de alguns amigos de fora do Brasil, da América Latina, de alguns países que as moedas derreteram e os caras salvaram com a grana deles em dólares. Então, nós temos a possibilidade de a gente ganhar em dólar. Então, quem você conhece que mora na Europa, quem você conhece que mora nos Estados Unidos, não perde tempo, não. Se você tiver um cliente fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o cara usa lá, o cara compra lá 300 pontos, é US$ 300, bicho. 25% é US$ 75. Só que US$ 75 vezes 6 é 500 conto. sim, Com um cliente prêmio que você tem nos Estados Unidos. Então, hoje uma coisa que a gente pode que eu estou buscando, inclusive, é como, inclusive eu tenho enchido o saco de vez em quando do Alexandre Lázaro, é como facilitar essa entrada de mais pessoas no negócio fora do Brasil. Porque se você hoje não cuidar para ter uma renda em dólar, pela nossa economia, vale a pena a gente estar olhando para isso. entendi. Na verdade, galera, a gente hoje, e não importa a cidade que você mora, tá? A rua mais movimentada do mundo chama-se internet, né? E a partir de um toquezinho aqui de oi, tudo bem, como você tá? Né? O Eric hoje ensinou a gente a fazer três perguntas. Primeiro, perguntar para a pessoa, oi, tudo bem, onde está? Primeiro, perguntar pela saúde dela, depois perguntar pela família dela e depois perguntar pelo trabalho dela. E em função dessas três respostas, você oferece alguma coisa. Se a fala reclamar da saúde, nós temos produtos. Se ela reclamar da família, de estilo de vida, não sei o que lá, ou alguém desempregado, a gente tem a oportunidade. Se ela falar do trabalho que está ruim, você pode agregar ali os dois. Então, ou seja, o que a gente precisa é, de novo, galera, eu já repeti, vou falar mais uma vez. Para todo mundo, independente do nível, inclusive para mim, que é presidente, a gente precisa passar muito nosso tempo gerando contato. Vai resolver todos os nossos problemas O e Diron, ideias novas. o Diron, Todos, ele tinha uma todos, frase. todos. O Diron, né, o Hélio, ele tinha uma frase assim, que ele dizia o seguinte, que o tempo mais precioso de um distribuidor deve ser na frente de um futuro cliente ou de um futuro distribuidor. Esse é o detalhe. E às vezes, quando a gente tem um espaço, a gente entra no automático às vezes, assim, eu falo porque
eu posso falar de espaço porque hoje eu opero, tenho, então assim, e aí eu me peguei nisso já. Falei, peraí, mas por que que meu negócio não está crescendo? Tô lá 4.000 pontos todos os meses, mas e o número de supervisor? Porque às vezes a gente entra com isso, quando a gente chega num espaço bem produtivo, né? É muito fácil, você abre a porta do teu espaço, às vezes teu espaço atende 25 pessoas na parte da manhã, ou na 30, ou tem caso de 40, ou tem caso de 50. Então o cara fala, ok, já coloquei quinhentão do dia no bolso, final do mês dá 10 mil, pegar essa grana, ir para casa e entrar nessa zona de conforto. Só que o que a gente esquece que a venda ela é limitada ao cliente. E no dia que o teu cliente não quiser mais ir para o teu espaço e for para outro? E no dia que abrir um espaço perto da casa dele? Ou no dia que, quando por dar do nada lá, ele fica chateado com você e para de ir no teu espaço? Cadê o fruto do tu ficou ali 3, 4, 5 anos cuidando daquela pessoa? Já eu sempre falo, o meu melhor cliente é uma guete minha, chamada Heloísa Aguiar, que ela já fez mais de 600 mil pontos de volume pessoal. É a minha melhor cliente, né? Então, quem que é o nosso melhor cliente? É as pessoas que nós temos na nossa organização, né? O segundo melhor cliente é o Carlos e a Diana, que estão aqui na live. Ou talvez até o melhor, né? Pelo volume de grupo que eles já geraram de organização. Um cara que é get do teu time, da Herbalife, ele vai te gerar uma renda de 5.000 reais por mês aí, de 3,5 a 5.000, por 5, por 10, por 15 anos. Então a gente não pode deixar de perder a nossa prosperidade, o nosso negócio grandioso em prol da sobrevivência do dia a dia. Ah, mas eu tenho um cliente muito bom que ele consome no meu espaço 2.000 reais por mês. Ótimo. Esse cliente ele é a tua sobrevivência do teu espaço. Ele está pagando a luz do teu espaço, a água do teu espaço ou o aluguel. Mas você não esquece de fazer mais uns supervisores, que é o ROIT, que é a tua velhice, que é a tua aposentadoria. Esse aqui é o nosso foco, desenvolver pessoas, né, para nossa aposentadoria. Porque, por exemplo, assim, eu conheço a tua estrutura de organização. Hoje, se teu espaço, os teus clientes fizer greve e ninguém for para o teu espaço, eu sei que se você vai receber um chequinho ali muito bacana que eu conheço a tua estrutura, né? Então é essa que é a grande sacada que a gente não pode perder, que o espaço ele não é o final do negócio, ele é o começo dele. Verdade. É, Eu abro porta, na verdade, é o né? abre portas, é. E a Ô, gente às Jean, vezes. falando disso, me veio uma pergunta aqui agora, cara, porque na verdade o mundo da Herbalife está mudando, né? E vão vir muita coisa ainda. Agora com a Herbalife adquirindo essas empresas aí, acho que na verdade a gente vai, nós distribuidores vamos ser mais poderosos, a gente vai ter mais argumento de venda, de negociação, de fechamento e tudo. Mas o nosso negócio é muito básico, é consumo de produto, resultado e depois de indicação. E aí isso vai mudar. Daqui a 100 anos, eu acredito que vai ser isso. Usar produto, ter resultado e indicar. Então, a pergunta aqui que eu quero pensar agora, não sei se você tem a resposta, mas me veio a pergunta agora. No momento que você foi mais produtivo, e não importa a época que for, tá? Que você mais produzia royalties, tá? Qual era a base do negócio? Primeiro, consumo de produto. Independente de tudo, foi uma época assim que eu fui mais produtivo. Eu costumo dizer que é a fase que eu vendia mais produto, que eu vendia 5.000 pontos todo mês de PPV. Isso é a fase mais produtiva, né? Então, e a Herbalife lançou agora, há uns meses atrás, um programa que tem me ajudado bastante, que é o Flex 45. E para mim é o resumo da atividade do distribuidor, o Flex 45. Que é o quê? Todo dia tomar o produto, todo dia fazer exercício, todo dia trabalhar a cabeça, né? Todo dia prospectar pessoas para o produto, todo dia prospectar pessoas para o negócio. E às vezes assim a gente passou um hiato que a gente esqueceu disso. Então a fase mais produtiva minha é quando eu acordava de manhã, você falou isso aqui muito bem hoje, eu tomava meus produtos, ia treinar, na época eu não tinha ainda espaço, né? Ia treinar e fazer contato todo dia. Eu sabia que eu tinha que gerar 20 contatos para agendar 4, 5 apresentações de produto para fechar uma venda. Então, o funil é muito grande aqui para chegar aqui. E é o que eu estava falando para você da zona de conforto que a gente entra às vezes. A gente abre a porta e faz 500 conto. Sim. Dessa vez, né? É basicamente isso. Então,
mais sobre a gente, mais importante é a quantidade de gente que a gente tem que estar falando diariamente dentro dessas áreas do negócio, para fazer mais cliente, para fazer mais distribuidor. E aí a gente tem que ver o quê? O nosso nível de ambição, o nosso nível de buscar um nível de vida melhor, né? Se a gente não tiver essa ambição de todo dia buscar mais gente, agregar mais negócio, agregar mais cliente, aumentar o EVS, aumentar a quantidade de cliente prêmio, aumentar a quantidade de distribuidor, aumentar a quantidade de supervisor, a gente não cresce. E aí não é um problema de ferramenta, é um problema de mentalidade, né? Galera, Porque na terça-feira passada, a gente teve aqui membro da equipe de milionários, a Gina Massa. E a Gina, cara, ela falou uma frase que foi, sim, para mim é. Aí ela diz o seguinte: o seu problema não é falta de dinheiro, é falta de novos, é falta de clientes e falta de distribuidores. Só isso. Ninguém aqui tem problema de falta de dinheiro, mas a gente tem problema assim, de falta de clientes e falta de distribuidores. E isso só depende da gente. Não depende de chuva, de sol, de Herbalife, não depende de tarifário, não depende de nada. Depende da gente tomar decisão e vamos falar assim, vamos pegar esses próximos 5 meses, eu vou focar em encher meu espaço. Não trabalho com espaço. Vou focar em fazer as bebidas funcionais, vou focar aqui em fazer cliente prêmio. Não sei. Imagina no final do ano, em dezembro, você tivesse 50 clientes prêmios compondo a sua pontuação pessoal. Nem que seja de shake, só Nutella, não importa. 5 nomes lá, bem acompanhados. Você consegue entender o que pode trazer isso para você? Né? Então, eu queria que você começasse a hoje, pensar. hoje, hoje, só de cliente prêmio, para você ter noção, tem uns 145 primeira linha na composição, né? E eu quero ver se eu chego pelo menos a 300, A média porque desses 145, quantos mais ou menos mensalmente de pontuam 10 alguma a coisa? 15, de 10 a 15, a 20. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa faz um pedido ali de 200 pontos, 100 pontos, passa em 3, 4 vezes no cartão, aí a pessoa tem a condição financeira dela, aí às vezes ela pula esse mês, não compra esse mês, não compra, ela compra no outro. Por isso que a gente tem que ter um monte. Sim. O que que é importante? É a gente ter o máximo possível. Uma coisa que o Dilon falava, né? Que até que ponto cresce uma árvore? O máximo que ela pode crescer. Aí, esses dias atrás, eu estava conversando com a pessoa do meu time. Dia 4 do mês, ela tinha 2.500 pontos. Chegou dia 30, ela tinha 2.503. Falei, pô, significa que você, então, não Com o mês trabalhou mais o parada. mês inteiro. Porque, né? Falou assim, pô, como é que você fez 8.000 pontos no mês? Simples, não me conformando. Eu tenho a minha meta mínima. A mínima minha, rasa. Se tudo tem um errado, uma merda desgraçada, é 3,5. Eu não posso me dar o luxo de fazer menos que 3.500. Por quê? Porque tem que pegar bônus, e é 3.500. E eu não vou rasgar 3, 4 mil reais ali de bônus e dar para ninguém. Eu tenho que ganhar essa grana. E eu Sim. tenho que. E eu também não posso comprar, né? Vamos colocar aí 15, 20 mil só para dizer que é bonito. Não, eu tenho que girar volume, construir volume e vir um cheque. Né? Show. Então, qual que é a meta mínima? Coloca a meta mínima lá. Quem é supervisor, mínimo 2,5. Ó. O jogo é 2.500, esse supervisor ativo. Né? Esses dias eu estava falando com o Igor da Herbalife para eles recolocarem a qualificação do PIN de ativo prata e ativo ouro, que mostra a consistência do volume. Você lembra? O PIN de prata, o PIN de ouro? Lembro, lembro. Foi o PIN que deu a base para o meu Get e a base para o meu milionário. Chegar para a pessoa e dizer, ó, 6 meses ativo. O cara que é 6 meses ativo ali, construindo volume, ele está ganhando dinheiro, ele está na pegada. Verdade, verdade. Antes de eu fazer a última pergunta para o Janison, galerinha, amanhã, quarta-feira, é a nossa live chamada. O importante sobre a oportunidade de negócio, né? A gente faz uma live de recrutamento aqui. Então, primeiro a gente traz um conteúdo e logo depois a gente faz uma apresentação de slide aqui no Instagram. Então, se você quer trazer gente para o negócio, a gente falou que agora começa a promover a live de amanhã já, vou colocar ela mais cedo hoje no Instagram. Começa a promover, coloca uma meta assim, ó, vou colocar no mínimo 3 ou 4 pessoas aqui assistindo. Ao longo do dia vai mandando o link para a pessoa. Eu vou colocar o link lá também no canal do Telegram, mas vamos colocar uma meta da gente bombar a live de amanhã. Quem sabe pode vir um Janderson Braga aí na sua organização a partir da live de amanhã, beleza?
Janderson, para finalizar, meu irmão, me diga uma coisa, como é que você vê os próximos anos do negócio Herbalife? Essa pergunta é legal, né? Eu vejo duas coisas. Vai ser desafiador, né? Porque a gente tem desafios também que a gente não tinha, né? Hoje a gente só fala da coisa boa, mas hoje o que que acontece? Hoje nós temos desafios que há 15, 20 anos atrás nós não tínhamos. Nós temos muito mais concorrência, nós temos outros fatores que não tinha antigamente que nós temos hoje, né? O próprio mesmo como oportunidade de trabalho, surgiram muitas oportunidades de trabalho que não existiam como forma das pessoas ganhar uma renda extra 15 anos atrás, né? Hoje nós temos desafios. Então, como é que eu vejo o futuro do nosso negócio? Eu vejo duas coisas. Eu vejo desafios novos que vão surgir e vejo oportunidades novas que vão surgir. Por quê? Porque assim como a gente vai desenvolvendo novos produtos, uma coisa que, por exemplo, esses dias uma pessoa falou assim para mim, agora o negócio da Herbalife complicou, né? Porque agora tem as canetinhas para emagrecer e tal, tal. Aí eu falei assim, cara, vamos lá, primeira coisa, aqui no espaço, quem toma produto para emagrecer? Aí os caras ficaram assim, por que que vocês vêm aqui? Mas você não é um cara que eu não vou perder para as canetas, porque o teu foco não é emagrecer. Por que que você toma o produto? Né? Então eu vejo o seguinte, mais do que nunca, a gente precisa fazer um trabalho de educação com os nossos clientes, com os nossos distribuidores. Por que a nutrição celular? Por que a ciência celular, né? Qual que é o objetivo da ciência celular, dos produtos? O que que o chá faz? Ontem eu estava conversando com o meu distribuidor, que virou consultor sênior, meu ex-aluno, ele perguntou assim, professor, manda para mim aí os benefícios do chá. Aí eu mandei, liguei para ele, falei, ó, esse, eu tomo por isso, por isso, por isso, por isso. Ele falou, pô, se eu falar assim, qualquer pessoa vai querer tomar esse chá. Falei, então, é por isso que eu te falei. Então, por isso que tem aí 5 potes desse no teu pedido. Então, o chá, ele serve para quê? O shake, ele é para quê? Por que que a gente toma um shake? E aí vai estar chegando novos produtos, né? Apesar das entravas que a gente tem, nós esperamos 15 anos pelo Liftoff. Mas olha aí as portas que se abriram hoje, 60% dos meus acessos no EVS hoje já é de Hype Drink. É Né? mesmo? Mudou muito, 60% e adicionou, né? Shake e Hype. Como é incrível, por quê? E outra, 80% dos novos clientes do EVS não é de shake, é de Hype Drink. A galera que toma Hype Drink, por exemplo, no nosso espaço, eu vejo uma coisa que aconteceu com o EVS 15 anos atrás, que é o que? A pessoa vem, toma um Hype, se sente bem, traz um amigo para tomar, o amigo fica tomando e traz outro amigo. Então, sempre a gente vai ter essas coisas novas que vão acontecendo. Há 2, 3 anos atrás foi os kits detox na pandemia que salvou a gente. Então, sempre vai ter novas oportunidades chegando, sempre desafio para a gente superar. Oportunidade e desafio, oportunidade e desafio. E aí a gente vai crescer como? Superando, olhando para as oportunidades e superando os desafios. E a gente vai continuar crescendo até o momento que a gente criar um boom de negócio, né? Que eu vejo assim, hoje isso eu fui pro Chile lá ter treinamento com o Eric, mas principalmente com o Michael Cole, né? E aí eu cheguei lá, falei, pô, nunca tive treinamento com o Michael Cole, né? E eu falei assim, cara, eu quero ver, né? O que que o cara vai falar de diferente. E aí o cara falou o que pra gente lá? Construção da base supervisor ativo, construção de recrutamento, uma base de cliente, uma base de distribuidor, ser supervisor ativo, achar 5, 10 líderes e pronto. Então, é essa superação contínua e eu vejo oportunidade. Por quê? Porque no futuro as pessoas vão precisar se alimentar melhor? Vão. Vão querer ter mais energia? Vão. Pessoas no futuro vão precisar ganhar mais dinheiro? Vão. E a gente tem um negócio para isso. Né? Então, não tem jeito, a gente sempre vai ter oportunidade. Agora, Verdade. cabe a gente, ó, largar o aço e criar o máximo de gente possível. Vamos partir para cima, galera, que os próximos anos vão ser fantásticos.
Galerinha, estou esperando vocês aqui amanhã, 7 horas da manhã. Ah, o Jantos falou aí agora sobre as bebidas funcionais. Galera, para quem não assistiu o treinamento do Dr. Nathaniel Vinícius ontem, sugiro você assistir. Ele deu um super treinamento das bebidas funcionais, como compor, como misturar, como tomar isoladamente, o porquê. Então já fica a dica aí, assiste lá a gravação do treinamento ontem. Anderson, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente aí. E parabéns pelo Dia dos Pais. Eu vi uma foto sua lá com os meninos fazendo uma diversão lá. Parabéns, cara. Muito show. Valeu, querido. Obrigado, gente. Todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana e que seu mês de agosto não seja o mês dos desgostos, seja o mês mais produtivo da tua vida e para cima, vamos que vamos. E prazer, mais uma vez, né, estar aqui contigo, nossa terceira live. E eu espero ter ajudado as pessoas aí com alguma coisa, tá Tenho bom? Quem quiser certeza. alguma dica, estamos aí para ajudar, igual essa grande família que a gente é da Herbalife. Verdade, Querido, irmão. brigadão. Obrigadão. Abraço a Jamila aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.